Boa tarde, estamos começando uma live no Facebook do Amazonas Atual. Contamos com sua audiência. Estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Santo Antônio do Içá, o Marison Mendes de Souza. Marison fez uma representação ao Ministério Público contra a Prefeitura de Santo Antônio do Içá, para que o prefeito conceda reajuste aos servidores. Boa tarde, Marison, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, obrigado pela oportunidade. Desde quando os servidores de Santo Antônio do Içá não têm reajuste salarial? Desde mais ou menos 10 anos que nós não temos reajuste salarial. Mais ou menos não, há 10 anos. Mais de 10 anos. 10 anos o salário então já estão... Tá defasado totalmente. O senhor é funcionário público? Sou funcionário público. Quanto é o salário de um funcionário público hoje lá? Eu digo funcionário médio, não é o de alto escalão, nem aquele de início de carreira. Bom, o funcionalismo público começa no salário mínimo, aí vem os quadros funcionais, né, com a lei de quadros de servidores. Essa lei foi de 2006. Desde lá então, o salário mínimo vem aumentando e o nosso salário do quadro do plano de cargos não aumentou. Então o salário mínimo vem sendo reajustado e o nosso não. Então o salário mínimo sucumbiu o nosso salário. Uhum. O senhor está falando de quanto, por exemplo? Quanto é que... O salário mínimo. O salário mínimo hoje... O salário mínimo. Pois tem diversos servidores que recebem só o salário mínimo. Só o salário mínimo. E não tem o plano de cargo e salário, não preveria? Tem o plano de cargos e salários. É isso que nós estamos lutando para que seja atualizado, mas os vereadores não entram em acordo para fazer essa emenda. Você não está falando daquele salário básico, porque o servidor público ele tem um salário base que muitas vezes é abaixo do salário mínimo, mas ele tem ali vantagens e outros penduricalhos que aumentam o salário dele, né? Quando você fala que o servidor ganha um salário mínimo, é o que ele ganha no final do mês, com desconto da menos do que isso, é isso? É o salário mínimo. Eu vi um documento que vocês enviaram, tem uma planilha lá com os salários, e lá tem essa coisa que eu estou falando, do salário básico. Tem salário até de 300 e poucos reais, né? O básico. Mas isso foi quando a lei ela foi criada. Foi em 2006. Na época, em 2006, o salário mínimo era 350 reais. Aí vinha 350 reais o salário mínimo, aí vinha o nível 2, 420, se não me engano, e nível 3, 500 e pouco, e assim ia. Logo que a lei surgiu, tinha esses planos. Cada nível, um salário diferente, para cada função de cargo. E hoje, então, está tudo unificado? Hoje unificou tudo. Todo mundo ganha um salário. É um absurdo isso. É isso que eu venho lutando para que... todos sabem que está errado, mas... Pois é, qual foi o diálogo que vocês tiveram com a prefeitura? O sindicato se reuniu com a prefeitura? Bom, eu tentei de várias maneiras conversar pessoalmente com o prefeito municipal. Mandei 3 ofícios para a Secretaria de Administração, está protocolado. Eles receberam esse ofício solicitando que a prefeitura e o sindicato, que nós fizéssemos um acordo coletivo. Ninguém queria insistir que pagassem isso ou não. É que a gente entrasse num acordo para evitar justamente essa briga judicial. Faz um acordo, vê quanto é que a prefeitura tem para nos pagar, para evitar esse absurdo de todo mundo estar recebendo salário mínimo. Então, de lá para cá não houve acordo. O prefeito sequer me chamou para entrar numa conversa. Não existe, nunca existiu. Ele sequer disse, olha, Márcio, vamos sentar para conversar. Olha, pessoal, vamos ver o que a gente pode fazer. Não, eles acham que do jeito que tá certo e tá bom. Então, o fato concreto é que a prefeitura descumpre o plano de cargos e salários totalmente pelo município. Totalmente, descumpre, tá totalmente errado. Inclusive, eu vou na Câmara de Vereadores, eu passei o segundo semestre na Câmara de Vereadores, justamente para tentar fazer esse acordo, para que os vereadores também se sensibilizassem e tomassem a frente, porque eles sabem que está errado. Os vereadores sabem que está errado.
A população sabe, prefeito, todos sabem que está errado, mas eles insistem em dizer que aquilo é assim, sabe? É como uma vez eu falei na Câmara Municipal, a prefeitura parece uma criança mimada, só faz as coisas se a justiça for lá puxar a orelha, entendeu? É assim, só vai se for através de justiça. Os vereadores, a maioria da base do prefeito Não, a maioria é oposição. E mesmo assim? Mesmo assim, nós não conseguimos, porque para fazer porque trabalhar, fazer emenda em termos fiscais, essas coisas tributárias, exige-se 2/3, se não me engano, do voto da Câmara. Então tem que ter um deles, tinha que ser um deles junto com a oposição para poder... de situação, isso, votando com a oposição. Exatamente, para poder entrarmos, e não conseguimos isso. Os professores também estão nessa situação, dos servidores? Os professores, foi uma questão... Quando eu estava fazendo a planilha do salário, quando eu, com muita luta, eu consegui as receitas da prefeitura, porque eles também não publicam as receitas e despesas no portal da transparência. Se hoje você for lá no portal da transparência e pesquisar as receitas e despesas da prefeitura municipal, você não vai encontrar. Só vai encontrar até o mês de julho ou agosto do ano passado. De lá para cá não informaram mais nada. Sabe por quê? Porque eles sabem que eu pego essa receita e vou publicar para a população. Entendeu? Então, voltando ao assunto dos professores, quando eu estava vendo as planilhas com os valores, então eu percebi que os professores têm uma lei específica para o vencimento deles. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que tirar o do Fundeb, que era para eu poder tirar o do Fundeb da receita da Prefeitura Municipal, porque também tem que se respeitar os 54%, se não me engano, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando eu comecei a trabalhar com esses números do Fundeb, eu percebi que o repasse do Fundeb está vindo em um valor que dá para paga a folha de professores e sobra dinheiro. Então, foi quando eu comuniquei aos professores que o abono do Fundeb também não está sendo repassado para eles. Nem aquele dinheiro que no ano passado foi pago pelo governo federal, que era de dinheiro que sobrou do Fundeb, o governo federal repassou, todos os municípios receberam. Exatamente. Santo Antônio do Estado não pagou nada. Nem abono, nem aumentou o salário. Inclusive, na 5ª Conferência de Educação lá em Santo Antônio do Estado, que eu tive a oportunidade de estar lá e presenciei, o próprio prefeito disse: só vou pagar se professor tiver direito. Sabe? Eu achei aquilo um absurdo. Sabe? Ele não tem direito? Os professores têm, sabe? É na lei. Todos nós sabemos. Eu apresentei para a Prefeitura Municipal um estudo financeiro mostrando as receitas e despesas. Não sou eu que invento números. Está lá, eu puxo do portal da transparência, sabe? E eles insistem em ignorar os fatos. Pelos meus cálculos do ano de 2016, a prefeitura acumulou um total de R$1.800.000, que era para repassar para os professores, que foi o que sobrou do ano letivo de 2017. 2017 eu ainda não fiz essas contas, porque a Prefeitura Municipal ainda não divulgou as receitas e despesas no portal da transparência. Mas com certeza está no mesmo embalo. O do Fundeb, eu já até falei para os meus sindicalizados, professores sindicalizados, eu tive que ir no Ministério Público Federal em Tabatinga. E lá está a ação sendo movida para investigar o caso. Pois é, no Fundeb, o site do governo federal tem lá, exatamente, o Fundo Nacional o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nesse site você encontra lá todos os repasses feitos aos municípios, né? São fatos. Então lá você pode levantar quanto realmente o município recebeu no ano. O município tem quantos mil habitantes? Está numa faixa de 23 a 24 mil habitantes. E quantos servidores são? No meu estudo, nós somos 530 servidores públicos. Efetivos. Uhum. Efetivos, concursados, os que mais sofrem com toda essa situação. Mas se for ver os contratados e aqueles cargos comissionados,
Tem vários. E todos ganhando um salário muito bom, né? Muito bom. O que você veio para Manaus para dar entrada no Ministério Público? Não tem representação do Ministério Público em Santo Antônio do Estado? É mais um fato que nós estamos sofrendo em Santo Antônio do Estado. Inclusive, eu fiz uma ligação para a ouvidoria do Ministério Público perguntando por que nosso município não tem um promotor lá fixo. Eles só chegam lá final de mês para cumprir as audiências em pauta e depois partem para Manaus novamente. Então nós não temos um promotor que vivencie, que presencie o que o município está passando. E fica complicado. E nessa representação, o que você está pedindo ao Ministério Público? Eu fui ao Ministério... na verdade, eu fiz a denúncia no Ministério Público do Trabalho. Mas o Ministério Público do Trabalho me mandou uma notificação dizendo que não era do alcance deles, por se tratar de servidores públicos. Então, eles repassaram para o Ministério Público do Estado. Então, está lá a minha representação, estou alegando todos os fatos, as despesas e receitas da Prefeitura. A Prefeitura diz que não tem dinheiro, sabe? Sempre veio essa conversa. Foi quando eu fiz o estudo financeiro, um estudo financeiro, modesta parte, eu sou professor de matemática, pós-graduado, e eu fiz uma planilha provando, tirei os 54% do fundo da Lei de Responsabilidade Fiscal, tirei o Fundeb, e quando nós fazemos essa conta, é aquele dinheiro que tem para pagar o funcionário público. Quando você tem esse dinheiro, você calcula com a folha. Então, os 54% da receita da prefeitura paga a folha dos funcionários públicos e sobra dinheiro. E essa sobra é que seria para fazer o reajuste e eles não fazem. Ok. Então a gente espera que o Ministério Público pelo menos haja nesse caso, né? E eu acho que vocês devem insistir também com os vereadores para que se mobilizem para tentar resolver essa questão. Olha, metade do semestre passado, eu tentei por várias vezes, conversei com todos eles, chegou a um ponto de em uma das sessões, eu falar lá no plenário, eu falei toda a verdade, toda a realidade, para ver se alguém fala, olha, Mário, isso tu tá errado, olha, Mário, tu tem que consertar isso aqui, mas eles ficam calados, sabe por quê? Porque eles sabem que eu tô certo, entendeu? Ok, Marisson, então a gente agradece aí a tua participação aqui no nosso Amazonas Atual, no Facebook, e a gente encerra aqui essa live agradecendo a sua audiência. Muito obrigado. Obrigado.